Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mummy Talks. Aqui partilhamos histórias e temas que nos inspiram, enriquecem e ajudam a crescer juntos. Antes de avançarmos, gostaríamos de expressar a nossa gratidão aos patrocinadores que tornam este espaço possível. Zurketro, uma marca que promove o bem-estar e a saúde através da fitoterapia ayurvédica, sendo já uma referência de excelência em Portugal. Desde chás reconfortantes a suplementos cuidadosamente formulados, os seus produtos são desenhados para favorecer o equilíbrio e a vitalidade do nosso organismo. E a Dana Botanicals, que celebra o cuidado natural através de ingredientes puros e sustentáveis pensados para toda a família, com uma visão de simplicidade e multifuncionalidade, oferece o que melhor a natureza nos dá. Sem dúvida, uma marca que faz parte do dia a dia da nossa família. Agora sim, vamos mergulhar num episódio repleto de ideias inspiradoras e boa energia. Olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Mummy Talks. Hoje temos connosco a Mafalda Especial. Quero muito ouvir-te. Obrigada. Hoje vamos estar a falar com a Mafalda sobre a história do Vicente e, como já é praxe, pedimos sempre à pessoa para se apresentar. Então agora não vai ser diferente. Mafalda, antes de mais, bem-vinda. Obrigada. Gostavas de te apresentar para as pessoas te conhecerem um bocadinho? Sim, claro. E quero agradecer-vos também, porque sei que não é um tema fácil vir aqui e estar também a abordá-lo, portanto sei que vai ser assim um desafio para as três. Uhum. Mas obrigada e estou muito contente por estar aqui. Então, eu sou uma Mafalda, tenho 36 anos, sou uma exploradora da vida, da alma, enfim, deste universo que estamos aqui para viver. E sou mãe, como sei que também são. E tem sido um bocadinho nesta jornada que me tenho descoberto, não só enquanto mulher, que acho que somos assim um superpoder da natureza mesmo, mas também neste lado maternal que nos dá tanta ferramenta para crescer, enfim. Então é isso, olha, considero-me assim uma exploradora da vida, é mesmo assim, ou seja, sou muito curiosa, estou sempre a querer descobrir mais sobre mim, sobre os meus, sobre quem me rodeia também. Sou uma pessoa atenta, a quem está ao meu lado, às histórias ao meu lado, e acho que também têm sido muitas peças essenciais que eu tenho recolhido ao longo da vida e dou muito valor a isso para poder estar um bocadinho no lugar que estou hoje, não é? E ter aqui um bocadinho as armas que precisava para um momento como vamos falar a seguir. Mas é isto, acho que é isso. Eu acho que nós é que temos que te agradecer por estar tão disponível para abrir o teu coração e contar esta história, que é a história do Vicente, mas também é a vossa. Uhum, é nossa. É uma. Vocês vão perceber, é um assunto profundamente comovente, mas eu acho que, sobretudo, fala-nos do amor de um filho que partiu cedo demais, Uhum, mas que modificou toda a família que estava em redor e que, de alguma sim, forma, manteve a luz dele sempre sim. muito presente. Então, eu acho que, de alguma forma, também traz esta beleza e esta transformação, não é? E que podem emergir do luto. E por isso gostávamos mesmo muito de agradecer pela tua coragem. Como é que foi, Mafalda? Você já tinha um filho? Uhum, sim. E como é que veio esse desejo de ter mais filhos, de aumentarem a família? Conta-nos um bocadinho. Olha, eu já tenho um filho, que é o Arthur, ele tem 6 anos. O Vicente seria o meu terceiro filho genético, ok? É Uhum. importante, para o meu caminho também foi importante aceitar uma perda que eu tive anteriormente e pô-la no seu lugar, porque é muito fácil nós dizermos que só temos um filho aqui, não é? Mas rapidamente, depois de passar por um processo desses, é muito importante nós posicionarmos os filhos que vêm e que não vêm aqui a este plano. Uhum. E então, eu fui diagnosticada em 2017 com endometriose. Eu sempre quis ser mãe, mas nunca foi uma coisa cega, ou seja, eu queria ser mãe, sabia que era um desejo meu, mas nunca me guiei muito por esse desejo loucamente, ok? Então era uma Uhum. coisa que eu sabia que, ok, serei mãe, vamos ver o que é que a vida me reserva, sempre fui um bocadinho assim. E então assim foi, eu com o diagnóstico de endometriose, era uma altura em que não se falava de todo de endometriose, portanto, 2017 tudo o que encontrava era brasileiro, fóruns de partilhas, enfim, era assustador tudo o que eu encontrava. E de repente eu dou por mim no IPO, porque eu descobri que tinha endometriose no IPO, porque eu tinha um quisto saliente, ou seja, eu conseguia sentir o quisto na minha pele. E nunca mais me esqueço que foi num episódio do Alta Definição com o Gonçalo Diniz que ele tinha passado por um cancro e disse, pá, ele disse estas palavras e eu nunca me esqueci, que foi, não deixem passar, se sentem alguma coisa, se não estão confortáveis, vão ver. E na altura eu fui ver e pronto, e realmente descobri todo um mundo novo, que não fazia ideia. Eu lembro-me de estar no IPO e só estar descansada de não ser um tumor maligno, porque na verdade a endometriose Hum. são tumores, mas benignos, não é? Não tem essa conotação. E de repente, hum, eu estou a receber a informação que tenho uma doença, que não sei o que é,
e que me podia comprometer o facto de ser mãe. Uma coisa que eu nunca questionei, não é? Porque nós nunca questionamos. Eu acho que, lá está, somos mulheres, não é? Até há um bocadinho esta pressão de que, não, a mulher vai ser mãe, ou seja, não há como não ser, não é? Pronto. Mas eu nunca me deixei influenciar muito. E quando começaram a falar nesta questão da infertilidade, eu pensei, bolas, nunca questionei isto, agora vou ter que questionar isto, não é? Então assim foi. Comecei nestes tratamentos de endometriose, eu tive que ser operada, ou seja, tenho o nível máximo, ou seja, era o nível 4, se não me engano, é o grau 4. Eu tive que ser logo intervencionada, portanto fiz logo uma cirurgia, passado logo 4 meses. E sempre com esta assombração de, e agora? Não, se calhar não vais ser mãe. Mas lá está, eu senti alguém em mim que dizia, mas calma, o meu problema não está no ser mãe, o meu problema está nesta doença no meu corpo que está a manifestar alguma coisa que eu preciso de ver o que é, o que se passa com ele, não é? Então eu tentei entendê-lo. E foi aqui que eu comecei também a minha jornada um bocadinho do lado mais autoconhecimento e descoberta, não é? Porque despertei completamente para um mundo novo, não é? Porque é quando nos tiram saúde e de repente a nossa saúde está posta em causa, e foi o que me aconteceu. E eu a partir daí comecei a questionar como é que está o meu corpo, o meu estilo de vida. Como é que é? Estou-me a cuidar, não estou a cuidar? E há aquele choque, não é? De repente tenho que me cuidar, não há como, não é? Pronto. E então começou aí. Mas sempre aquela vozinha, então e agora ser mãe? Então e agora ser mãe? Eu tinha acabado de conhecer o meu marido, portanto estava junta com ele, e nós falámos em ter filhos, mas não era uma coisa que, ou seja, não era uma imposição ter. Obviamente que ele também é muito como eu, portanto nisso somos muito, muito parecidos, e o que tivesse de vir, viria, pronto. E entretanto aconteceu. Eu fui operada, entretanto eu optei por a medicina complementar. Comecei a fazer acupuntura, comecei a ir para a naturopatia, homeopatia, ou seja, tudo o que eu ouvia num cenário convencional era muito duro e muito intenso, ou seja, era tudo muito negativo. E Era tudo muito taxativo. era, porque a endometriose é uma doença para a vida e nunca vais curar e nunca vai passar, então vais ter que aprender a lidar. E eu só pensava, mas eu não sinto isto. Isto não se identifica comigo, não se identifica com a minha pessoa. Então tem que haver aqui uma forma. E então foi no caminho das medicinas alternativas que eu encontrei um bocadinho esta luz ao fundo do túnel, digamos assim, porque eu estava na altura a ver mesmo as coisas muito, muito mal paradas. Entretanto, sou operada, tive 2 meses de recuperação da cirurgia, mas depois comecei logo com tratamentos de acupuntura, de mudança de estilo de vida, alimentação, tudo mais. E num período em que eu lembro-me até que, na altura, estava a fazer até um tratamento muito mais específico, eu não podia engravidar, ou não deveria engravidar, pois foi mesmo aí que eu engravidei do meu filhote. Pronto, e assim foi. Uma gravidez perfeita, plena, longe de tudo o que vivi, não é? De uma segunda vez, mas sem dúvida que foi uma gravidez boa, portanto, tirando ali os primeiros 3 meses de enjoos clássicos, mas tudo muito leve, seja tranquilo. E assim foi, nasce então o meu primeiro filho no meio deste turbilhão emocional que eu estava a viver dentro de mim, não é? Portanto, toda uma Ele endometriose. muito seguro de si. Exatamente, todo seguro de si, cá estava ele, porque no final eu não tinha órgãos comprometidos relativamente à endometriose, portanto tudo o que eu tinha estava fora, tanto que eu nunca tive diagnóstico, porque o meu ginecologista que me seguia há anos dizia, mas como é que é possível? Porque eu fazia esses exames, eu era super certinha, ginecologista, aquilo ali, e não apanhou, nunca se apanhou. E realmente depois eu percebi, portanto todos os tecidos estavam tudo fora. Pronto, e então, pronto, foi o que tinha que ser. Entretanto, assim foi. Conheci a maternidade com o meu filho Arthur. Um desafio também, não é? Eu acho que para todas nós o primeiro filho é um desafio. É um baque. E além de tudo o que eu já estava a gerir, não é? Emocionalmente desta doença, porque tinha sempre, lá está, fica ali uma vozinha sempre, então e agora? Então e agora? Então pronto, foi uma maternidade muito emocional também, ou seja, foi muito explorar o meu lado emocional, mas também ter aqui o lado maternal, não é? Muito, muito a florescer em nós, então foi assim, foi desafiante. Mas acho que é isso. E depois como é que nasceu o desejo de ter mais filhos? E então como é que vieram os teus outros 2 filhos? Sim, o meu primeiro, ou seja, o meu primeiro de todos foi uma perda anterior a esta Ok. relação, portanto foram noutros tempos, mas eu sabia que queria ter mais filhos, sempre senti Ok, que gostava de ok. ter mais filhos. Pronto, lá está, não sou como aquelas pessoas que dizem, eu quero 3 ou quero 4. Nunca fiz esse dizer para o Projeção. ar, mas sabia que gostava de ter mais filhos, gostava de ter uma família grande, sempre foi um desejo para mim. Casa cheia, enfim, todo aquele efeito, não é, Aquele que se caos. tem, aquele caos, sim, que depois quem tem diz, não sei se quer. Pronto, então foi um bocadinho isso.
E assim foi, portanto, tivemos o Arthur. E uma coisa que eu sinto que fiz bem é um bocadinho, deixei mesmo aproveitar aquele filho. Pronto, o Arthur hoje em dia tem 6, portanto ele ia ter 6 anos de diferença do Vicente. E a verdade é que eu digo, epá, aproveitei bem este filho, porque ele já é independente, ou seja, já não ia ter. Pronto. E depois realmente pessoas com quem eu falava que já tinham o seu segundo filho, ou muito perto, ou muito afastado, tal como eu iria ter, toda a gente dizia, pá, não, é a altura ideal, olha, é a altura ideal. E quem eu via que tinha muito junto era tipo, ai, não faz assim. Pronto. Então eu, por acaso, fui um bocadinho, não me guiei por aí, acabou por Mas acontecer. aconteceu. Exatamente. E então eu estava toda esperançosa por dizer, não, ok, é a altura, dizem que é mesmo a altura ideal, que é a distância ideal, portanto vamos lá. Olha, e que expectativas é que tu tinhas para esta nova gravidez? Houve assim algum pressentimento, algo que tu sintas agora, de alguma forma, que era um sinal? Tipo, em retrospectiva, tu consegues ter essa sensação? Sim, olha, o Vicente veio numa fase, portanto, como vos explico, eu estava num processo interno já muito grande há muito tempo, portanto, isto não era uma coisa que eu estava a fazer recentemente, e isto começou, ou seja, a própria relação passa por fases, portanto, estava tudo, tinha a vida assim um bocadinho a abanar. E nós já tínhamos falado na possibilidade de realmente ter outro filho, mas mais uma vez, lá está, sem esperar, ou não esperando que fosse tão cedo, aconteceu. Até porque tinha outra vez a minha endometriose a despoltar, ou seja, estava outra vez com imensos sintomas, havia a possibilidade de eu voltar a ter que ser operada. Portanto, isto 7 anos depois da Ok. operação voltou aqui. Porquê? Porque lá está, isto é importante dizer, não é? Nós, por mais que mudemos o estilo de vida, e tudo mais, há todo um cortisol, há todo um stress que nós achamos, não, eu estou ótima, não estamos ótimas, e então há todo um Sim. culminar de coisas. E então eu estava aqui num processo interno muito grande, porque tinha tido quase um burnout, juntamente com o florescer outra vez da endometriose, e eu estava super frustrada porque tinha tempo, investimento, tudo o que eu tinha feito em medicina alternativa, eu só pensava, meu Deus, isto não está a resultar, isto não está a resultar. Ou seja, eu estava ali com uma frustração muito grande. E mais uma vez eu não estava focada no meu filho, eu estava focada em mim, não é? Portanto, os meus filhos aparecem sempre quando a pessoa está focada em si própria, o que é bom, e eu acredito que é muito bom, porque eu acho que os filhos também vêm muito acrescentar, eu acho que eles são os nossos mestres. Portanto, eles chegam sempre nas alturas que têm que chegar, e é importante perceber isso. E então pronto, eu estava numa altura em que, ou seja, o ano anterior eu tinha tido quase um burnout, comecei a entrar então, mais uma vez, no processo todo, ou seja, tive sempre acompanhamento terapêutico, psicoterapia, e então nesse ano eu tinha tido, comecei a fazer Reiki, tive uma experiência incrível porque com disciplina, portanto com todo o estilo de vida, com tudo aquilo que eu tinha feito, eu consegui reverter a doença em 6 meses, com disciplina diária, eu consegui reverter tudo. O médico, quando me fez o exame, disse: não estou a acreditar, isto está aqui, isto desapareceu, olha, não sei o que é que está a fazer. Eu só pensava, o que eu estou a fazer é cuidar de mim, porque é a realidade. Às vezes as pessoas perguntam, mas foi o Reiki. Não, o Reiki é uma ferramenta, não é? Portanto, tudo isso precisou de me nutrir para eu chegar ao estado, pronto, em que me encontrava. E então, o Vicente vem quando eu consegui ultrapassar essa fase da doença sem ser preciso fazer uma cirurgia. Portanto, estava-me a amar a mim, loucamente, de quão o meu corpo era inteligente e uma sabedoria interna tal que me tinha curado, ou pelo menos apaziguado aqui um pouco mais a doença. E então, nesse ano, fiz um retiro, e nesse retiro, foi o primeiro retiro espiritual que fiz, ah, e o Vicente chegou logo após o retiro. Portanto, eu vim com esta prenda, até foi ali mesmo muito, muito no timing do retiro, portanto, aquilo até foi ali, porque lá está, uma viagem enorme, horas, portanto, eu acho que ali desregulou completamente o meu ciclo, e a verdade é que ele apareceu, porque eu o ano antes tinha estado com pílula contínua para não ter sintomas, porque lá está, tinha a doença toda ali a bater à porta, e eu não estava a querer lidar psicologicamente para isso, então decidi tomar a pílula contínua, e depois foi quando parei, ia para o retiro, pensei, bem, vou parar 2 meses antes, mas lá está, nunca pensando que iria ser logo, não é? Pronto, e aconteceu. E eu lembro-me perfeitamente que disse, quando voltei do retiro, uma das coisas que eu trouxe lá foi: eu vou-me abrir à vida, e o que a vida. Não vou fazer planos, ou seja, aquilo que eu vou confiar. Pronto. E então veio o Vicente. Veio o Vicente, e relativamente àquilo que perguntaste, foi muito curioso, porque o Vicente, eu não lhe consegui dar um nome. Eu engravidei do Vicente, eu só lhe consegui dar um nome, primeiro,
foi o saber que era um rapaz, outra vez, não é? Porque a pessoa tem sempre aquela esperancinha que fosse uma menina e ficava ali com o casal e tal. Hum, Era mais um rapaz e também soube logo, porque no meu primeiro filho também soube logo que era um rapaz aos 3 meses, e pensava, ok, então e agora nomes? Eu se fosse rapariga, tinha nome, rapaz não tinha nome. Então começou, hoje olhando, vejo um bocadinho este processo que meio que eu não lhe conseguia dar um nome, tanto que nós demos um nome, nós tínhamos várias hipóteses e só lhe conseguimos dar um nome já mais para a frente da gravidez. Portanto, sim, posso dizer que tive alguns sinais, não é? Não totalmente, mas sim, acredito que sim. E depois como é que foi saber o diagnóstico? Olha, o diagnóstico, na altura, não. O Vicente foi diagnosticado com cardiopatia, portanto, eu estava grávida de 22 semanas, foi antes da morfológica, naquele exame que lá está, do primeiro filho eu não fiz, por isso é que eu digo, meu Deus, no primeiro filho era uma grávida livre, de repente, segundo filho, uma grávida geriátrica, não é? Porque eu já tinha 35 anos e de repente uma conotação que eu pensava, Sim. mas como assim, uma Não, mas grávida. nós precisamos mesmo quebrar isso. Não, geriátrica, eu só pensava, É horrível. Não, nós Então, precisamos quebrar isso. Mesmo. todo o exame, tudo o que é preciso, só pensava, mas eu do primeiro filho eu não fiz nada disto, tu imagina. E às vezes é engraçado que o meu filho ainda hoje me pergunta, mãe, porquê é que eu nasci com o coração bom e o humano não? E eu às vezes penso, até eu pergunto, não é? Porque realmente, no primeiro filho, uma pessoa não faz nada, tem aqueles exames que sabemos que são, mas de repente, a partir dos 35, e bem, atenção, porque acho que são necessários, mas de repente uma conotação muito É pesada. exatamente isso que tu acabaste de dizer. Eu acho que é muito oportuno nós falarmos sobre, porque é obviamente alvo de estudo e nós sabemos que a partir dos 35 anos nós precisamos de maior rigor, nós sabemos que precisamos de estar atentos e fazer exames um bocadinho mais profundos. Certo. Não é que isso não aconteça quando somos mais novas, ou até mesmo olhando à faixa etária dos nossos maridos, porque parece que as coisas estão só Certo. focadas em nós e isso não é Ora. real. Certo. E eu foco-me imenso nesta questão também do homem. Tenho muito esta visão de que onde nós não estamos a olhar, estamos a negligenciar. Então também não estamos a dar a oportunidade a cuidar deles. Certo. Eles precisam. Então realmente um bebê é 50-50, mas nós sabemos que a partir de uma determinada faixa etária precisamos garantidamente de estar mais atentos. Certo. Mas a forma como as coisas são levadas, os termos que são utilizados, É podem muito- quebrar toda a energia, toda a magia que a pessoa está a viver. Então, geriátrico é muito profundo para se dizer uma mulher tão jovem quanto 35 anos. Isso faz-me lembrar a quantidade de mulheres que eu tenho em consultório que me dizem que nem pensar, não vou engravidar porque já têm 35 anos. Como assim? Se eu já acho isso absurdo, dizerem uma mulher de 40, 35, é só absolutamente surreal. É. Porque a paciente com maior faixa etária, e não posso dizer mais velha, porque aí tínhamos de estar a falar de análise, tínhamos de estar a falar Sim. de padrões muito mais, bioquímicos muito mais profundos. Mas, portanto, a paciente com maior faixa etária que engravidou naturalmente na Essence tinha 47 anos e através de uma FIV tinha 50. Então, eu já vi pacientes com menos de 30 anos bioquimicamente em maior falência do que pacientes com mais de 40. Então, precisamos mesmo quebrar isto e, olha, agradeço que tenhas trazido este tópico, porque se nós não falarmos disto com total certeza do que estamos a dizer, e estamos sim a basear-nos em evidências, estamos sim a falar de estudos, sabemos exatamente o que é que pode acontecer, não estamos a dizer que a medicina está errada de toda, a ciência precisa garantidamente trazer tudo isto ao de cima para que nós possamos ter, lá está, gestações muito mais monitorizadas e sabermos obviamente que ao fim e ao cabo está tudo bem, Certo. mas é a forma como as coisas são levadas. São Só estes precisam de ser termos, não humanas, é? só precisam de ser um bocadinho mais humanas. E isso faz-me lembrar uma coisa que é, e daí a importância, por isso é que eu fui um bocadinho lá atrás, que é a estrutura emocional que tu tens que ter e a capacidade que tu tens de ter em encaixe. Porque é assim, eu lembro-me que saio de lá com um diagnóstico de grávida geriátrica, um Harmony, que eu, aliás, perdi uma manhã inteira em exames e coisas, porque de repente deu um resultado que deu mal e que tive que fazer o Harmony, que eu também nunca tinha feito o Harmony. Nem me explicaram bem o que é que era o Harmony, mas eu tinha que fazer, entretanto uma pessoa já está a pagar um exame que nem sabe. Bem, às tantas, eu pensava, ok, eu até tenho alguma capacidade, e não estou a dizer, eu acho que nós todas temos a capacidade de lidar, mas às vezes o suporte emocional que se tem que ter para apoiar uma pessoa que não consegue digerir tão bem o facto de ter um diagnóstico assim, não é? Pronto, portanto, nós, é tudo sempre a somar, não é? Sempre a somar, sempre a somar. Portanto, eu acho que o grande desafio da maternidade, e no outro dia ouvi a Alexa, que também no Brasil passou, e o caso dela tornou-se muito mediático, mas ela dizia, a gravidez é um ato de confiança. É isto, é que nós confiamos a partir do momento não é? Portanto, aqui, geriátrico ou não, assim,
já tem tudo para qualquer exame é, meu Deus, o que é que vai ser? Então Uhum. Tem sempre um peso acrescido, não é? é isto, não é? Então, para mais, levar com este selo de geriatria, quer dizer, aos 35 anos, Ok. eu acho que é realmente muito. Pronto, é o lado que eu acho que a medicina convencional precisa aqui de ser um bocadinho mais flexível e não fechar tantas caixinhas, não é? Como nos fecham tantas vezes. Eu acho que aqui Sim. temos realmente que temos que melhorar muito, eu acho. Uhum. É Então isso. veio antes da eco, a Sim, confirmação desculpa, através sim. do Harmony e a cardiopatia. Não, ele veio, portanto, no exame ao coração que se faz, lá está, O aos Exatamente. Pois 35, ecocardiograma estava a achar o fetal. estranho, porque ecocardiograma O fetal. Harmony normalmente Não, ele não só que traz ele já essa tinha uns informação. valores alterados para fazer o Harmony. Pronto, ele tinha uns valores até baixinhos e mandaram fazer o Harmony para despistar. Mas depois veio o Harmony e não estava tudo ok. Entretanto, na ecofetal foi quando me Exato. detectaram lá está, a má formação. Uhum. Eu, entretanto, um mundo novo, lá Uhum. está, não é? Portanto, primeiro filho, nada disto, e de repente um mundo novo. Entretanto, com quem eu falava, sim, a minha filha nasceu com sopro, isso Uhum. depois desaparece, o bebê nasce. Há muitos deles, e a médica própria disse: olha, atenção, mãe, porque isto, eles até às vezes na gravidez, as formações, ele até crescer, isto até pode voltar, até porque o caso do Vicente, ele era uma válvula mínima, portanto, aquilo era uma coisinha, uma pelinha, não é? Portanto, que é, por Uhum. cima estamos a falar Sim, sim, das sim, válvulas sim, sim. aórticas, que aquilo é uma coisa que parece mesmo lençol ali. E eu pensei, ok, vamos ter que lidar, não é? Portanto, vamos ter que ver, portanto, não há como. Uhum. E a partir daí eu tive que soltar logo muito o controle, que é uma coisa que a maternidade nos faz muito ter, não é? Que é a Uhum. necessidade de controlar. Uhum. E nós, de repente, quando isto é diagnosticado ainda na gravidez, e eu agradeço muito ter tido este diagnóstico na gravidez mesmo, porque eu conheci mães depois no hospital que só Uhum. descobriram quando o bebê nasceu, Uhum. e eu acredito que aí o choque Meu Deus. seja diferente, assim, acho que todas nós estamos lá para isso, mas Uhum. é diferente, é diferente. Eu tive ali um tempo, tal como a minha terapeuta dizia, Mafalda, tu lidaste com a morte a partir do momento em que ele teve este diagnóstico. Inconscientemente, tu Uhum. sabias que este problema poderia acompanhá-lo. Uhum. Não sabias como é que poderia ter, Uhum. ou seja, que desfecho é que podia ter, mas a verdade é que Sim. tu, mal ou bem, internamente o teu corpo já estava a processar a possibilidade do teu bebê ter realmente um Uhum. problema. E assim foi, pronto. Portanto, eu recebi este diagnóstico às 22 semanas e depois foi a acreditar muito, a confiar muito que ainda poderia reverter na gravidez. A ansiedade dos exames era um bocadinho neste sentido, era sempre ir àquele, porque depois eu passei a ter que fazer aquele exame, portanto, aquele exame supostamente faz-se uma Exato. vez, Ok. eu tive que fazer de 4 em 4 semanas, ele tinha que ser acompanhado, e lá estava, a estenose, a estenose, a estenose. Além de que há todo, ok, estenose valvular aórtica, e a pessoa fica, ok, dão-nos um papel com tudo, mas a pessoa fica, que implicações? Ou seja, o que é que isto é? Uhum. Pronto. E realmente, por mais apoio médico que nós tenhamos, há sempre uma parte que eu acho que não é totalmente explicada. E eu lembro-me que a médica, depois de acontecer o que aconteceu ao Vicente, ela pediu-nos desculpa, porque nunca abordou esta possibilidade. Mas eu Exato. até lhe disse, mas não era preciso, porque eu percebo que tem que se falar nisso, Sim. mas até foi bom de certa forma. Eu tive uma médica que me questionou se eu, quando tive o diagnóstico, não ponderei abortar. Uhum. E eu fiquei chocada com aquela pergunta, porque eu pensei, não, nem foi chocada, mas eu fiquei a refletir e pensei, isso nem foi uma hipótese. Uhum. Eu nem pensei, e eu acho que é uma coisa que eu não tenho conhecimento de causa para falar, mas doenças cardíacas, eu não sei se realmente é uma justificativa para se poder Uhum. fazer um aborto. Aliás, eu acho que hoje em dia não trocava nada do que vivi, apesar de ter sido altamente traumático e violento, mas não mudava nada. E a possibilidade de sequer pensar que poderia ter abortado por ele ter este problema cardíaco está fora. Ou seja, na minha visão, não estava sequer em cima da Estás mesa. a fazer-me lembrar um caso que eu acompanhei de uma grávida que teve um diagnóstico também de malformação cardíaca e que ponderou sim interromper a gravidez e teve ali umas semanas muito, muito, muito difíceis, mas depois decidiram continuar a gravidez e depois não era nada da gravidade que tinham falado. Isso foi o que me moveu Então, e é o sempre. caso que nós tivemos Sim, na já Essence, em trouxemos cá. que, sim, 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 foi um caso que sim. supostamente os relatórios vinham dos Estados Unidos ou de Inglaterra, acho que de Inglaterra, vinha em bold mesmo, a pedir. Eu lembro-me de me chegarem ao consultório com aquilo e dizia não compatível com a vida. Pois. E hoje temos uma menina de 5 anos, se não me engano, incrível. Sim. Incrível, incrível.
Então acho que há coisas que nos transcendem. É mesmo. Eu gostava de te Sim. perguntar se, apesar de tudo, houve algum momento em que tu sentiste que, que a vida dele, a passagem dele por aqui ia ser breve. Sim, eu sempre soube, mas sempre acreditei. Ou seja, eu às vezes faço este exercício e fiz durante muito tempo este exercício, porque às vezes até a minha terapeuta perguntava se aquilo que eu sentia era pensamento ou Uhum. se era interno. Uhum. Hum, Porque eu tinha esta questão, eu tinha a noção de que as coisas estavam a sair completamente das mãos e eu não ia ter controlo, então eu tinha que entregar a quem fosse, ou seja, a quem teria que ser, aos médicos ou o que fosse, e então, ou seja, eu acho que sim, eu acho que internamente sabia e eu acredito muito no saber interior e acho que nós mulheres então temos uma sabedoria interna brutal, só que está muito adormecida nos tempos de hoje, porque não é alimentada, enfim, acredito muito nisso. E a verdade é que eu, no fundo, eu sabia, mas acreditei, tanto que acreditei muito, e eu acredito e já senti que ele se aguentou muito também pela minha força, ou pela força que nós lhe demos, e o amor que ele veio aqui receber. Portanto, apesar de ter sido muito breve, foram 72 dias neste plano, uhum. tirando a gravidez, não é? Os 9 meses, os 8 meses, porque ele nasceu de 8 meses, mas realmente eu sentia que aquilo era, portanto, eu tinha que viver ao máximo e foi Hum. sempre o que tentei fazer com ele, portanto, foi sempre viver ao máximo. Como é que foram os 72 dias dele? Olha, os 72 dias dele foram, eu acredito que ele quis vir mais cedo por essa mesma razão, porque quis estar aqui um pouco mais, porque se ele tivesse nascido de 9 meses não tinha sido tanto tempo. Portanto, ele nasceu um mês antes do que era previsto, ele estava previsto para 3 de setembro, nasceu a 1 de agosto, porque tive a bolsa rota, ou seja, tudo isto, é o que eu digo, tudo isto foi, eu acredito que é importante dizer isto, um dos processos quando eu comecei a entrar pelo caminho espiritual e a interessar-me por outras culturas, enfim, outras religiões, como o budismo, como tudo isso, é importante nós percebermos que o caminho que qualquer alma faz é o seu caminho. Nós somos mães, somos veículo para Hum. chegar à Terra, ou veículos para chegar aqui à vida. Uhum. Mas esta alma vem desempenhar o seu papel, apesar de estar connosco e nós sermos fundamentais, não é, neste caminho. Mas quando ou seja, a mãe e o filho em separado, e eu durante muito tempo achava que isto não era assim, não é? Que nós, Hum. não, os filhos são nossos, como assim? Não, eles nasceram de mim. Mas a verdade é que não é? Portanto, eles vêm através de nós, eles são uma parte nossa, não são nossos. Uhum. E então eu acho que isto foi uma chave que eu tinha já andava a trabalhar há uns anos atrás e que foi a chave mestre, assim, para eu conseguir me distanciar de tudo o que estava a acontecer e perceber, ok, o meu filho vem com este desafio na vida, que é esta cardiopatia, que é uma questão ainda por cima no coração, que é uma coisa é ser numa perna, num braço, outra coisa é ser no coração, vital, vida, não é? Portanto, Uhum. tudo o que o coração implica. E de repente ele vem com este desafio, então, a culpa que vem logo, que é a primeira a bater à porta e dizer: "Então, o que é que comeste durante a gravidez? Então, o que é que fizeste durante a gravidez? Se não é a mãe, é o pai. Então, o que é que o pai fez?" E sem querer isto vem, não é? Então, mas como é que ele. E nós chegámos a fazer essa pesquisa. Como é que um bebê nasce com esta. O que é que leva um bebê a ter esta má Uhum. formação? E Uhum. há imensos. Há imensas teorias, não é? Pronto. E às tantas vem a culpa camuflada, não é? Nós a achar que não, a culpa não foi minha, mas sem querer estamos ali Claro. com isto, não é? E então, este passo foi fundamental. Quando ele nasce, e eu aqui tive várias experiências numa só, não é? Portanto, eu tive a experiência da neonatologia, portanto, do meu primeiro filho, que foi nascer, tê-lo ali ao meu lado e ir para casa, isto foi tudo ao lado. Portanto, ele nasce, é-me retirado Logo. logo, porque ele tinha uma questão, portanto, esta questão, ele enquanto estivesse na minha barriga, ele estava bem. A dúvida era, quando ele respirasse cá fora, quando ele Como é chegasse que aqui fora, como reagia? é que ele ia reagir? Pois, Portanto, para todos era uma incógnita, ninguém me conseguia dizer se ia correr bem, se ia correr mal, portanto, claro. foi um entregar completamente ao universo, a quem fosse, vamos ver. Entretanto, eu tive a bolsa rota, e outro mundo novo, porque eu no primeiro filho nem cheguei a arrebentar as águas, portanto nem sabia o que era. Mas ainda bem que lá está, que fiz que tive todo um apoio e voltei a repetir o curso de apoio pós-parto, que é uma coisa que eu ainda duvidei fazer porque era o segundo filho, mas ainda bem que o fiz porque mudou tanto, em 6 anos mudou tanta Exato. coisa e Uhum. foi tão fundamental aquele curso, ainda por cima foi no centro de saúde, que eu acho que é de valorizar mesmo
se há coisa neste processo que tenho que agradecer e valorizar é realmente o Serviço Nacional de Saúde, porque foi incansável em todo o caminho com o Vicente, desde a gravidez até ao final. E realmente, eu perceber, ok, vazaram as águas, eu estava com uma rotura alta da bolsa, portanto eu nem perdia a água, aquilo saía lá quando dava. De repente eu entrei aqui um bocadinho, de repente, isto, um passo atrás, portanto, quando me detectaram esta insuficiência cardíaca nele, eu tive a probabilidade dele nascer, portanto, eu estava a ser seguida no privado, e de repente, não, você tem que ir para o público, para a segurança, para o nascimento dele é no público. E de repente eu pensei, como assim? Mudar o Eu não sou plano. seguida no Mais um público, plano a ser mudado. sei que o estado em que estão as maternidades e tudo, eu só pensava, bem, de Em repente, agosto. for ali noites sem dormir, em agosto, Estava a pensar nisso. exatamente. Estava a pensar E eu só nisso. pensava, ok, isto tem tudo para correr, como tem que correr, mas a pessoa pensa em tudo, não é? Pronto, e de repente eu pensei, ok. A minha médica ginecologista não me conseguia dizer nada, ela própria, isto saiu completamente das mãos, aliás, ela ficou chocadíssima quando lhe contei, porque isto saiu completamente das mãos, portanto, uma médica que me acompanhava durante anos no hospital, de repente, isto sai. E nem ela me conseguia dar respostas. Então, eu fui logo encaminhada para o Hospital de Santa Cruz, porque como ele tinha a cardiopatia, fui logo notificada para ser seguida lá. Cheguei a ter uma consulta lá, nem deu tempo para grande seguimento. E no dia em que eu tinha, supostamente, consulta no São Francisco Xavier para dar seguimento ao plano, isto acontece e foi quando eu dei a entrada. O que é que eu fiz que o meu inconsciente fez? Eu, a caminho do Hospital de São Francisco Xavier, liguei para a Saúde 24, que é aquilo que eles agora mandam as grávidas fazer. Primeiro tem que se ligar à Saúde 24 para dar urgência. Eu inconscientemente fiz isto. E o senhor, tanto que o senhor só me dizia, mas você quer a via verde? E eu, sim, é a via verde, só para entrar. E de repente eu entro num hospital e é um mundo novo. Mas é um mundo novo, bom. E foi muito bom, porque eu acredito muito na lei da atração e acho que nós atraímos aquilo que precisamos, mas realmente eu tive muita sorte com as pessoas todas que encontrei no meu caminho, desde as enfermeiras que me atenderam desde o momento 1. Eu tive 3 dias internadas no São Francisco, porque eles não me fizeram logo o parto. Ele teve que fazer a maturação dos pulmões, porque ele tinha 33, exatamente, portanto tinha 33 semanas. E de repente, o processo todo. Eu só penso, lá está mais uma vez, eu só pensava, alguém que não tenha uma estrutura emocional para suportar tudo isto é muito, é muito, é muito. Eu acho que cada vez mais eu defendo que é muito importante ajuda psicológica para mães, para mulheres, é fundamental, porque nós temos que nos precaver antes disto acontecer, porque se nós só vamos atuar quando acontece, é horrível, porque depois já não vamos ter mãos a medir a tudo. Então eu acho que é muito importante aqui este caminho. E assim foi, então, estes 72 dias começaram no dia 1 de agosto, com um mês de internamento, portanto ele ainda ficou 5 dias na neonatologia. Um mundo novo, eu fiz uma cesariana, até porque me disseram que, dado ao estado, ou seja, com isto tudo, não era aconselhado ele fazer um parto natural, porque até podia ter sido, mas não me aconselharam fazer pelo esforço, pelo meu estado também do corpo, ou seja, eu já estava ali há 3 dias, antibióticos, enfim. E então foi a cesariana, eu lembro-me perfeitamente da médica, por acaso, com muito respeito, veio ter comigo assim muito triste e disse, vai ter que ser cesariana. E eu disse, eu só quero que ele esteja bem, que eu esteja bem, tudo bem. E ela, não, mas é que sabe que a partir de agora é o seu segundo filho, portanto é a sua segunda cesariana, aqui vai ter que fazer, a partir de agora vai ter que ser cesariana. Eu nem me lembro, senhora não quer saber, Claro. está, são coisas que agradeci imenso, Sim. mas a pessoa nem pensa, não é? Sim. Pronto. Então a jornada começou aí, ele ficou 5 dias internado no São Francisco e foi assim de uma violência tal, a separação que é levarem-nos o filho, ou seja, por isso é que eu digo, o processo de eu pensar que ele é um ser extra mãe, ajudou-me muito, porque eu pensar, ok, ele está no caminho dele, eu não podia ser a incubadora, eu não podia ser o médico, eu estava toda, e a anestesista, lembro-me, ela disse, amanhã tem que ir para a neonatologia, então eu vou-lhe dar aqui uma dosezinha que daqui a 5 horas já está a sentir as pernas para amanhã estar pronta para ir ver o seu filho. E foi assim mesmo, portanto eu já estava levantada, tanto quando a médica me deu alta, ela disse, você fez parto natural. E eu não fiz cesariana, só que a força que é, né? Ainda por cima não está no mesmo piso que nós. Arranjas Eles ali têm força um onde cuidado imenso de nos pôr num mesmo quarto que pessoas que também não têm os bebés, não é? Portanto, fazem esse acompanhamento. Portanto, só tenho a dizer bem do hospital, não tenho mesmo nada a apontar. Mas é de uma violência tal ter um filho com 1 dia, 2 dias, 3 dias.
numa incubadora. Uau. Um dia chegamos lá, tem um tubo aqui, outro começa os tubos, os fios, porque ele depois tinha que fazer uma medicação pelo umbigo, entretanto depois tinham que tirar o umbigo, porque lá está, o coração tinha que estar sempre a levar com a medicação, portanto, de uma violência tal, não é que de repente vemos um ser deste tamanhinho já a ter que levar com tudo o que era medicação, medicação, medicação. Agarrei muito à amamentação. Eu acordava, lembro-me da primeira noite, mãe, se quiser tirar leite, deram-me logo as bombas, deram-me tudo e disse, está aqui. Eu acho que isso foi a minha força, foi ok. Então se eu não posso chegar a ele, a única coisa que eu posso é leite. E eu lembro-me das enfermeiras dizerem, é a melhor coisa que pode fazer por ele, mãe, é a melhor coisa que pode. E é verdade, eu via que depois realmente ter lá outros bebés com leite artificial, a gestão depois das cólicas e tudo, pá, e ele era super guloso, portanto fiquei super contente, ele aceitou super bem o leite, tudo mais, e lá está, tinha que ser um processo muito pequenino, ele bebia muito pouquinho, ou seja, tudo aquilo, todo o universo neonatologia é uma história, não é? Todo. A minha sorte foi que eu tinha amigas, lá está, temos sempre alguém que passa, não é? E nós não valorizamos na altura, mas quando passa o nosso, nós vamos, essas pessoas foram as pessoas que posso dizer que mais se conectaram comigo. Eu sei o que é sair, não é? Sair, deixar o bebê, pronto. E a violência, não é? Que é uma pessoa não poder pegar no filho. Eu peguei no meu filho 24 horas depois dele ter nascido. Cheia de luvas, cheia de fios, ou seja, eu nem sabia como é que lhe havia E de de pegar. medo. E é tão estranho, porque o nosso instinto, nós queremos fazer, não é? Porque é mãe, é leão, aqui é mãe leoa, não há como, não é? E nós não conseguimos ser mãe. Então o que eu senti é, não me deixam ser mãe. A enfermeira chegava, tirava-me, olha, mãe, tem que ser. E depois havia enfermeiras que umas davam colo, outras que não davam colo. É o que é, pronto. Sim. Eu já sabia ali uma ou duas que quando eu ia facilitava, ouvia outras que diziam, não, que ele tomou medicação e que não pode ser, Uhum. pronto. Então aquilo era também para nós uma gestão muito de, será que hoje é um bom dia ou é um mau dia para vir aqui? Pronto, então começa Sim. aqui um bocadinho. E então estes 5 dias em neonatologia, naquele ambiente, ele estava nos intermédios, portanto não estava nos intensivos, estava nos intermédios, é logo, levamos logo uma carga tão grande de informação, de coisas, de tudo já estava a ser diferente, portanto eu tive que largar tudo, pensar, ok, esta maternidade já não está a ser a maternidade que Uhum. eu vivi, portanto eu vou ter que confiar. Vou ter que aceitar e vou ter que confiar, porque se eu entro aqui em conflito, é assim, se a pessoa quiser entrar em conflito, pega em tudo. É porque a enfermeira não é boa, e é verdade, porque nós sem querer, a única coisa que nós temos, lá está a sabedoria interna de uma mulher, é um instinto, não é? Quer dizer, um bebê que nasce, que é seu, tem o seu cheiro, tem o Sim. seu tudo, e de repente é cheiro a éter, é cheiro a álcool, é cheiro a desinfetante, porque depois desinfeta a mão, tira a mão, põe a Sim. bata, portanto eu pegava nele de bata, não havia um contacto físico. E eu só pensava, meu Deus, não é? Portanto aquilo era o meu filho era o meu filho de dedo. Sim. Ou tocava no pé, ou tocava no dedo. Era sempre as minhas festinhas ao meu filho. Portanto, há ali aqueles 5 dias de processo, o que é que eu me agarrei? À amamentação. 3 em 3 horas eu estava certinha. Acordava à meia-da-noite à mesma, a ouvir os bebés dos quartos ao lado, chorava e pensava, ok, é o que é, mas ao menos tinham ali, não é? Pronto, aquilo lá não é, pá, é daquelas coisas ensurdedoras, não é? Portanto, meio da noite, escuro, eu a tirar leite com uma bomba, coitadinho, que aquilo na altura não é leite, é colostro, e ouvia os bebés a chorar e só pensava, ok, vai chegar a nossa altura, filho, vai chegar a Uhum. nossa altura. E agarrei muito a isto. Portanto, eu acho, e digo mesmo isto muito, muito a sério, a amamentação foi realmente a ferramenta principal para eu me aproximar dele. Era aquilo que eu sentia, olha, é o que eu te posso dar, o que está ao meu alcance para fazer Uhum. por ti. E então assim foi. Estes 5 dias foram muito violentos. No dia em que ele foi transferido para o Hospital de Santa Cruz, portanto, quando ele nasceu, eu já sabia que ele tinha que ser transferido para o Hospital de Santa Cruz, como o problema dele era só cardíaco, e até aliás, ele teve ali também para haver uma avaliação do que é que ele precisava na verdade. E os médicos de Santa Cruz estavam em contacto com os médicos Uhum. de São Francisco, portanto, estavam a acompanhar e realmente sabíamos que ia haver ali uma altura que ele ia ter que ser transferido para então tentar ser operado, ver o que é que se conseguia fazer, porque lá está, era uma incógnita até para os médicos, não é? Os médicos também estavam a tentar perceber o que é que o Vicente, na verdade, Sim. tinha e apresentava no mundo cá fora, não é? Mas foi incrível porque ele era um bebê grande, ele era muito grande para o tamanho que ele tinha, ele era muito gordinho, tanto que eu olhava, ele nem parecia um bebê prematuro, ele era um bebê cheio, era um bebê mesmo, por isso é que eu digo, ele tinha uma força, ele era um leão e era mesmo, ele tinha que ser leão, ele não era virgem, ele era leão, ele tinha que ser, porque realmente ele tinha mesmo uma força incrível, e mesmo quem os enfermeiros diziam, mamãe, ele para um bebê prematuro, ele tem uma força incrível, e a força que nós vemos um bebê ter com 5 dias de vida, agarrado a uma máquina, medicado,
a força que tem, a força que aquilo. De vida Como é que eu podia mesmo. desistir? Não dá para desistir. É aqui que eu pensava, não, ele está a lutar pela vida, eu estou aqui com ele e vou estar. E estava sempre ao lado dele e pronto. Entretanto, portanto, eu tive alta e aí acho que posso dizer que para mães que passam por isto, chegar a casa sem um bebé é daquelas coisas, pronto. Eu acho que foi o pior. Acho que foi mesmo dos piores momentos de todo o processo, é chegarmos a casa sem o bebé, né? Portanto, com os instintos todos a arrebentar, as hormonas todas trocadas, porque ainda por cima de uma cesariana, não é? O corpo já está ali meio, o que é que aconteceu? A medicação, tudo mais, nanã, e de repente não há, né? Passa-se uma noite deitada, porque neonatologia, eu com a alta já não podia dormir lá, não é? Portanto, a não ser que quisesse dormir, mas eles no São Francisco nem permitem dormir, a não ser que os pais estejam lá e eles se levantem e vão lá à meia da noite, mas eu acho que também temos que ter aqui Sim. tempo para descansar e repor a nossa energia, porque senão depois nós no dia a seguir estamos sempre a tentar compensar. Isso foi uma das coisas que eu também tive que aprender muito, que é, eu havia dias que me trocava com o filho em casa, é assim, fico no hospital ou vou para casa, que ele também precisa de mim, Sim. fica aqui, de repente, não é? O coração da mãe divide-se assim em tudo, não é? Pronto. E então, estes 72 dias foram uma aprendizagem para mim, para ele, enquanto ser humano, não é? E principalmente neste caminho de neonatologia. Depois, quando passou para o Santa Cruz, foi dos piores dias da minha vida, esse posso mesmo dizê-lo, porque eu não vi o meu filho nesse dia. E a última vez que o vi, ele gritava, chorava, porque estavam a tentar lhe pôr os catéteres, pois ele era muito pequenino. Quer dizer, para Claro. nós já é um crime, imaginando, não é? Fecharam os pais todos, nenhum pai podia entrar, ou seja, depois foi super violento. Porquê? Porque eles para fazerem transferências, para vir à ambulância e tudo mais, eles fechavam toda a Serviço? neonatologia, Sim. os pais todos cá fora. Mas o que é que aconteceu? Mas o que é que aconteceu? E eu só ouvia os gritos, porque depois já Sim, reconhecia claro. os gritos dele durante 5 horas quase ali. Chorava e não lhe conseguiam pôr o cateter. Os médicos só diziam, mãe, está tudo bem, mas não lhe estamos a conseguir. E depois eu com o leite, a ter que tirar leite, bem, toda uma gestão. E de repente ele vai dar entrada no Santa Cruz. Eu nesse dia não consegui ver, porque também lá estavam a tentar lhe pôr tudo. Ou seja, é de uma violência Sim. tal, tamanha, que é indescritível em palavras, o que quer que seja. Só quem passa sabe o que é. Pronto. E quando ele passa para Santa Cruz, as coisas tornaram-se um pouco mais leves. Porquê? Porque como aquilo não é só neonatologia, até porque eles têm uma área muito pequenina de neonatologia, o contacto começou a ser mais próximo. Eu já não tinha a incubadora fechada, que era uma coisa que me dava muita. Eu, Uhum. quando chegava e vinha a incubadora fechada, é logo um corte. Porque nós queremos cheirar o filho, não é? Queremos Sim. tocar-lhe e de repente uma incubadora fechada, não há como, não é? Era a mãozinha, era pronto. E ali no Santa Cruz eles não. Eles tinham sempre a incubadora aberta, tinham uma abertura muito mais. Lá está. É outra coisa. São bebés que já têm Ou seja, já se tinha percebido que o Vicente tinha um problema Não, logo. realmente cardíaco, não era mais nada, ou seja, ele estava Uhum. bem, respirava bem o ar, ou seja, não tinha outras questões. Então Santa Cruz foi outra jornada no meio disto, não é? E pronto, e aquilo é um super hospital, eu digo mesmo que a equipa é incrível. Foi a nossa casa durante um mês, portanto ele ficou internado durante um mês para tentar ser operado, porque ele precisava de fazer um cateterismo. Os médicos lá estudaram o que é que ele precisava de fazer, porque na verdade foi sempre, cada dia era, vamos ver agora o que é possível, vamos então ver, vamos apontar para aqui, vamos apontar para ali. Portanto, os médicos estavam sempre a estudar o caso dele, porque não era imediato, ou seja, não é. Então depois ele era pequenino, tinha que engordar, ele nem 3 quilos tinha que chegar aos 3 quilos, portanto esse mês foi de engorda, digamos assim, mas aí eu já lhe podia pegar, ou seja, eu lembro-me perfeitamente na neonatologia do São Francisco, eu via pais que chegavam e já nem perguntavam nada. Chegavam e faziam, e só dizia assim, uau, aqueles pais, coitadinhos, né? Durante meses ali com os bebés internados. E depois Não fui eu, sabia. esse pai e essa mãe, é giro porque eu com o meu marido dizíamos isso. Nós no Santa Cruz já chegávamos, já dávamos banho, já sabíamos qual era a hora do banho, chegávamos. Ou seja, é uma maternidade muito cronometrada, é uma Uhum. maternidade muito fora das nossas mãos, mas é uma maternidade e não deixa de ser. Não deixamos de amar o filho por isto, mas é um desafio porque nos testa controle, Sim. confiança, esperança, fé, pôr-nos em causa tudo. Nós não sabíamos se o Vicente ia durar mais um dia. Esta era a realidade. Nós só perguntávamos: ele corre risco de vida? Ele, na verdade, ele tem aquele problema, mas até agora ele está-se a aguentar bem, porque o que é Uhum. que acabou por acontecer? O coração dele adaptou-se àquela deformação e então o coração trabalhava. Funcionava, Pronto. pois. Passado um mês ele consegue fazer o cateterismo, não é? Portanto, conseguiu, a operação foi um sucesso. Na altura, os médicos disseram-nos: atenção, que há risco disto correr Uhum. mal, e ele Uhum. podia ter ficado na operação, podia nem sequer ter
não é? Chegado ao ponto de fazer a operação. E a verdade é que ele chegou e eu disse sempre: entrego, ele se tiver que receber a operação, vai receber e, e é o que tiver que ser. E entreguei sempre. E a verdade é que ele recebeu a operação, ainda fizemos durante todo esse tempo, lá está, unimos muitos esforços e, sem dúvida muita gente, ele teve muito amor, recebeu muito amor das nossas pessoas, de mesmo quem não nos conhecia e depois de quem soube. Portanto, tudo isto foi muito intenso, só que, ou seja, foram 72 dias, sempre na esperança de. E lá está, eu apesar de saber que isto podia correr mal, eu não questionava isso. Não, é para fazer, é para fazer. Vamos lá. É o quê? É para fazer isto? Bora. E vamos. E nós estamos ali, eu acho que o meu corpo, acho não, tenho a certeza, o meu corpo ali em muitas fases teve em reação, Claro, né, inconsciente. Portanto, eu estava só em sobrevivência e bora. E é o claro. que. A mente é boa para isso, né? Para nos fazer estar aptas nestes momentos. Então ele foi, fez a operação e depois da operação o objetivo era casa. Quando é que podemos ir para casa? E então depois ele ainda foi para casa, ele teve 15 dias em casa, que foi muito bom. Eu agradeço muito ter tido essa possibilidade, porque podia não ter tido, porque ele Sim. podia ter ficado no hospital. Não ficou, e eu sempre a amamentar, sempre, não me perguntem como. Ele depois começou a pegar a maminha, que foi super bom. Ele agarrava super bem, porque lá está, depois havia o medo dele poder mamar ou não, pelo esforço que tinha que Uhum, fazer, mas uhum. não, ele era super. Agarrou e era o meu momento de conexão com ele. Portanto, eu depois já fazia para estar sempre no hospital e aí comecei a ser muito mais precisa no hospital, porque depois lá está também, lá no Santa Cruz, eles depois já davam possibilidade do pai ou a mãe dormir. Mas aqui é uma violência, não é? Uma pessoa dormir. E depois é assim, não é só um bebê recém-nascido. Há crianças de 2 anos, 3 anos, 14 anos, 5 anos, 7 anos, que choram à noite, gritam. Ou seja, é não dormir, não é? Pronto, e eu aí agradeço muito o meu marido porque me fazia um bocadinho a voz da consciência, que é, não, nós vamos dormir e no dia a seguir tu precisas Uhum, estar aqui com força. uhum. Porque lá está mais uma vez, o coração de mãe fica um filho em casa que também precisa, que estava a questionar tudo o que estava a acontecer, porque estava Imagino. à espera que o Pois. irmão fosse para casa, não é? E de repente, onde é que está o meu irmão? Portanto, nós quando saímos do hospital fomos logo buscar o mais velho à escola para lhe apresentar o irmão, porque ele tinha uma ânsia total. Portanto, foi um mês a saber que o irmão estava no hospital, não é? E a tentar explicar tudo isto. E quando ele foi para casa, lá está, toda a equipa já nos conhecia, portanto, nós passámos a viver naquele hospital, portanto, foi uma festa para todos ele poder ir para casa, vinha como medicação, isso também foi todo um universo. Eu lembro-me que o meu marido só, quando foi para vir embora, só dizia, mas e se nós nos esquecermos? E de repente, depois eu via lá mães que andavam com uma lancheirinha, portanto, aquilo ia ser a minha realidade. O meu filho ia ter que ser medicado o resto da vida, ou provavelmente ali 2 anos, pelo menos até Ok. ver o que é que. Mas lá está, isso dava-me força. E pensava, ok, se esta mãe consegue, quem não consegue? E vi ali forças da natureza de mães que acompanharam os filhos e tudo mais. E isso sempre me enchia ali esperança. Ok, é o quê? Precisa andar com uma lancheira com medicação? Seja, Bora, claro. fazemos. Pronto. Mas havia muita dúvida de será que eu vou ser boa mãe para o Vicente? Ai, havia muito. Hum. Vou ser boa mãe? Vou falhar? Porque como é que eu vou ser mãe de um bebê que precisa tanto? Ah, e depois era o risco. Estes bebés com insuficiência cardíaca têm alto risco de uma constipação ser uma pneumonia. Gripes, eu só pensava quando for para a escola. Comecei a ver toda aquela Uhum. realidade de bebés ali, não é? Com irmãos, o contacto, portanto, tudo ia ser uma incógnita, tudo estava a ser uma incógnita, tudo estava a ser um mundo novo. Portanto, a cada dia descobríamos uma nova. Era literalmente assim. Portanto, com o Vicente foi eu digo que foram 2 meses, que foram dois, parece 10 anos, porque nós vivemos ali coisas intensas e Tu muito estavas com ele intensas. no momento em que ele partiu deste Sim, plano? sim. Eu estava com ele, ou seja, eu agradeço muito ele não ter partido em casa, porque o meu instinto ajudou-me a levá-lo para o hospital. Ele ainda teve 10 dias, acho eu, 10 dias, acho que foi 10 dias, ainda teve internado. Porque o que é que aconteceu? Porque, como estava a dizer, ele foi para casa e, e ele em casa teve bem, era um bebê normal. Tanto que as pessoas, houve muito poucas pessoas que o conheceram, não é, de família, mas a verdade é que quem o conheceu perguntava: mas o que é que ele tem de diferente dos outros bebés? Eu Pois. dizia: nada, ele está aqui. Se daqui a bocado o coração para de bater, é uma realidade, mas isso até qualquer bebé, que isso depois foi outra coisa que eu cheguei a descobrir, porque ele, quando tinha crises, quando tinha taquicardias, as enfermeiras diziam: mas não a mãe não sabe, os bebés chegam aos 200 assim. E eu pensava: claro que depois as mortes súbitas, eu não sei o quê, uma pessoa nem sonha que os bebés têm umas palpitações enormes. Pronto, isso foi uma outra realidade, não é? Pronto. E então isto acabou por acontecer. Portanto, ele em casa, quando ele foi para casa, tudo bem, ele era um bebê normal, quem o visse nem dizia que ele tinha algum problema, todas as semanas íamos ao hospital e tudo mais. Quando eu começo a ver a respiração dele, portanto, ele, Claro. no meio disto tudo, portanto, no meio destes 72 dias, ele,
aqui, indo aqui um bocadinho à parte que estavas a questionar, não é? Se eu estava com ele no momento de partir, sim, eu estava. Ahm, mas o que é importante dizer aqui? Eu senti muito cedo que ele estava a querer ir. Porquê? Ora, se ele estava com medicação e estava-se a aguentar, vinha uma infecção, vinha uma sepsis. Ele sobreviveu a uma sepsis, um bebê com dias. Teve um mês, quase teve de tomar antibiótico durante 15 dias, com uma sepsis, porque há muita gente que morre de sepsis, não é? Lá está as infecções hospitalares. Ele sobreviveu. Lá está, a equipa médica aí é o que eu digo. Salva, está lá para salvar, está lá para aguentar. Mas o corpo dele, sem querer, já estava. Ele, na verdade, tudo o que ele apanhou enquanto estes 62 dias, nada era do coração. Tinha a ver com a insuficiência cardíaca dele, porque o sangue não chegava como devia chegar aos outros órgãos e tudo mais, e aí eles entravam também em falência. Mas a verdade é que o corpo dele começou a arranjar infecções. Ou seja, ele fraquejar. estava fraco, mas ele olhavas para ele, era um bebê cheio de vida. A cor dele. Os médicos diziam: "Pá, o Vicente tem uma cor ótima." E eu realmente vi ali bebés cinzentos, brancos, eu nunca tinha visto bebés daquela cor. E É ele era um bebê saudável, uma pessoa olhava para ele e via que ele estava bem. Mas vinha uma infecção. Vinha. Pá, foi assim, por isso é que eu digo que foi muito violento. No final, depois ele foi internado, porque ele estava com dificuldade respiratória, porque lá está, estava já com uma bactéria, e depois foi a bactéria, foi a fase final dele, teve que ser entubado. A intubação não é agradável, porque eu já tinha visto. A questão é que eu via muitos casos que todos diziam: aquele caso é pior que o Vicente. Pior até que ponto, não é? Muitos deles, se calhar, hoje em dia estão vivos e o meu não está, não é? Pronto. E a verdade é que ele depois passou a estar só nos cuidados intensivos. Portanto, esses últimos dias ele estava nos cuidados intensivos e ele esperou que eu chegasse ao pé dele para partir, porque eu acho que o meu processo no meio disto tudo foi muito de... Ele tinha melhorias, piorava. Por isso é que eu estava a dizer. Ele estava a querer ir há muito tempo. Porquê? Porque ele ora melhorava, ora vinha qualquer coisa e piorava. Ele, no final, ele apanhou um síndrome de hipocifásia, eu nem sei dizer o nome, que ele sei que tive que assinar uma autorização do Infarmed para ele tomar uma medicação. Ou seja, o corpo dele estava a combater contra ele próprio. Isto para mim, que sou uma pessoa espiritual, que acredita em que realmente isto é um veículo que está aqui, que nós somos seres espirituais com uma experiência terrena e de repente o corpo começa a lutar contra ele próprio para estar aqui, eu pensei, Já não faz deu. sentido. Eu vi o meu filho sofrer, eu não sabia se ele tinha dor ou não, porque depois às tantas ele só estava... Nos últimos 5 dias ele estava sedado. Eu ia lá ver o meu filho, ele ainda sorriu para nós, e eu e o meu marido temos essa memória dele entubado, coitadinho. E eu tinha enfermeiras que respeitavam o protocolo, e tudo bem, mas tinha outras enfermeiras que quando a sedação passava ali: "A mãe está cá, não vou dar mais. Doutor, não vou dar mais, a mãe está cá, vou deixar estar." E deixava-me notar ali com uma janela, e ele olhava para nós, via-me, e eu agradeço muito esses momentos, porque são esses momentos que nós temos, não é? Foi esses momentos que eu às vezes penso: mas podias ter feito mais. Não, eu fiz tudo, eu estava lá, ele olhou para mim, ele viu-me, eu tenho a certeza que ele viu-me, eu falava com ele imenso. O meu marido às vezes dizia: "Para com isso, parece uma maluca, isso não me interessa." Eu falava com ele ao ouvido, sabes? Eu dizia-lhe: "Filho", e depois uma coisa muito importante, eu dizia: "Se tiveres que ir, vai, eu não te quero prender aqui", porque eu queria o meu filho aqui, sim, eu queria o meu segundo filho desta relação, não é? Sim. Terceiro, geneticamente, mas eu queria o meu filho aqui. Claro que quero. Qualquer mãe quer um filho aqui, bolas, cresce, né? O nosso corpo está connosco, de repente, obviamente que quero. Mas quero até que ponto é que eu quero? Uma vida com saúde? Uma vida sem saúde? Em que eu via crianças ali com 15 anos, 17 anos, que nem a mala da escola podiam carregar? Comecei a ver a realidade que eu provavelmente ia viver e tudo. E lá está, digo sempre. E se tivéssemos que ir, íamos. E fazíamos isso. Mas realmente ter um filho saudável em casa, isto ia ser um desafio, não é? Íamos ter que tomar todos a vacina da gripe, nós íamos ter que viver meio numa cápsula, obviamente que sem muitas restrições, mas isto ia ser. E portanto, ele passou a viver nos cuidados intensivos, então havia ali momentos em que ele tinha, e foi aí que depois os médicos começaram a falar connosco e a dizer-nos para estarmos preparados. Quando os médicos tiveram essa conversa, eu só pensava assim: mas não era para estarmos já preparados este tempo todo? Mas pronto, eles têm que ter esta conversa que é aquela conversa que ninguém quer ter, não é? Que é chamarem-nos para uma sala e dizerem: neste momento o vosso filho pode morrer a qualquer momento. Mas aquilo para mim era: ok, o que é que isso muda do instante há bocado? Ele já podia morrer há bocado. Ou seja, isto para mim era muito lógico. E começou, por isso é que eu confiei muito naquilo que o meu corpo estava-me a dizer. Pronto.
E assim foi. E ele começou a piorar muito, o corpo dele começou a entrar, lá está, com infecções atrás de infecções, os líquidos nos pulmões começaram-se a alastrar, portanto, aquilo começou a ficar muito, muito grave. E no dia em que ele piorou totalmente, eu lembro perfeitamente, ou seja, nós como tivemos tanto tempo no hospital, os médicos rodaram todos, a gosto, ou seja, nós conhecemos basicamente quase A a equipa equipa médica toda, toda dia a claro. dia. E o que é que eu comecei a sentir? Já ninguém queria estar com o Vicente, porque já toda a gente estava envolvida no caso. Pronto. Hum, E depois, hoje em dia, percebo, porque eles até nos pediram desculpa depois de desculpem, pais, nós tivemos que nos afastar, porque é normal, são muito humanos, forte. não é? São seres humanos que estão ali, são médicos. Sim. E eles próprios já estavam, e nós passávamos o dia ali. Eu e o meu marido, todos os dias, a toda a hora, nós só saímos para o troca de turno e falávamos com as enfermeiras agradeciam-nos às vezes nós conseguirmos estar ali, porque eu às vezes fazia piadas, porque lá está, o meu filho está ali, mas quer dizer, elas às vezes até me convidavam, quer vir jantar, mãe? Eu ficava ali até às 11 da noite. Sim. Ou seja, nós criamos laços com pessoas, aquelas pessoas estavam a cuidar do meu filho, não é? Portanto, e de repente nasce ali, e eu sentia muito que a minha energia era fundamental para ele também. E se eu tivesse sempre em dor, em tristeza, em lamento, isso não era bom nem benéfico para ele. E então, contudo, por isso é que eu digo que é importante olharmos para o nosso caminho e pensarmos, ok, o que é que nós aprendemos durante a vida? Então, se há momento em que nós temos que pôr para fora as ferramentas que temos para lidar com uma situação, é esta. Uhum. Então eu pensava, não, vamos lá, filho, eu estou aqui. O que é que se passa hoje? Dizia-lhe sempre, o que é que se passa hoje? E o meu marido às vezes dizia, para, o que é que tu estás a fazer? Punha música, às vezes os enfermeiros, de onde é que vem esta música? Sou eu. Porque ligava o YouTube, punha uma musiquinha zen, porque coitadinhos, quer dizer, só ouviam apitos, coitadinho, que o meu Sim, filho, a banda sim. sonora era apitos, era as máquinas a rebentar, taquicardias, não sei o que, coitadinho, não é? Pronto. No meio disto tudo, ele morreu à minha frente muitas vezes, a verdade é essa. Ele não morreu só no dia em que ele morreu, ele, para mim, morreu em vários momentos em que, sem querer, eu estava, Uhum. porque ele, o coração ou reduzia os batimentos e entrava quase em paragem cardíaca, com as infecções que ele estava, antibióticos, enfim, tudo isso o corpo estava a manifestar, não é? Ou então era o contrário, e algumas vezes eu estava lá. E de repente os médicos pediam, tem que sair, mãe. E todos de volta dele, e bombas, e aquelas máquinas para reanimar. Eu só pensava, e eu Pois. chegava ao pé dele, coitadinho, e ele com o cabelo todo espetado. Uhum. Coitadinho, eu só pensava, meu Deus, filho, que é isto? É de uma violência tal. Qualquer experiência, qualquer pai que passe por isto, mãe, que passe por isto, porque depois lá está, é o homem e a mulher, aquilo que estávamos a falar há Uhum. pouco. Mas o homem tem o seu processo, a mãe tem o seu processo, a mulher tem o seu processo. São diferentes, apesar de estarem juntos. E atenção, há muitos casais que acabam por se separar e não toleram sequer este tipo de. Mas nós, felizmente, unimos muito mais. Mas o processo dele não é o mesmo que o meu. E agradeço muito nós, ou seja, encaixamos em muitas coisas e temos muito o mesmo tipo de pensamento, porque senão eu nem imagino o que é que tinha sido. Uhum. Porque o homem é mais protetor, não é? Eu acho que tem este lado. ah, Nós somos mais. Lá está, eu afeiçoava muito às enfermeiras. São elas que cuidavam do meu filho, bolas. Eu queria estar. E ele às vezes dizia: não precisas estar a falar tanto com as enfermeiras. E eu: está bem, ok, deixa-me lá estar. É a minha maneira de ser. Ou seja, eu precisava desse contacto Sim. não é, maternal de quem cuida do meu filho. Pronto. E então, quando ele aí começou a piorar, eu todos os dias à noite me despedia com o telemóvel encostado à janela para garantir que tinha rede, porque tinha sempre medo de não ter rede, não sei o quê, e era a ligar, não é? Portanto, eu não passava lá às noites, mas podia ligar a qualquer hora para saber. Ok. E então, nesses últimos dias, nós já estávamos, sempre que estávamos fora do hospital, estávamos sempre junto ao telefone, e a verdade é que ele esperou para estarmos lá, e não esperou, porque eu acho que tinha sido diferente, se calhar, se Uhum. tivéssemos estado em casa, ir a correr para o hospital e aquilo já ter acontecido e Uhum. pronto. E felizmente nós pudemos acompanhá-lo. Eu tinha ido buscar o meu filho à escola, o meu marido, nesse dia disseram-nos, mãe, pai, despeçam-se que isto está por horas, minutos, segundos, está por o que for. Disse-me aquilo e eu, sim senhora. E o meu marido tipo, eu não vou sair daqui. Tu fazes o que tu quiseres, eu não vou sair ao lado dele, eu vou ficar ao lado dele até ao fim. E eu olhei para ele, respeitei, disse ok, eu não. Eu estou aqui, voltei a falar com ele, disse filho, volto a dizer, eu solto-te, eu não te quero preso aqui, eu quero que tu voes para onde tens que voar, ou seja, não tem, não te quero prender de maneira nenhuma, quer que sejas livre, porque o meu amor é muito superior a querer-te aqui, é um apego, não Uhum. é? Porque nós queremos isto, queremos tocar, queremos o nosso filho. E fui lá fora, e o meu marido ficou sempre, pronto, entretanto aí já tinha chegado a minha família, a minha irmã, a minha mãe, vieram logo ter comigo, porque aquilo estava por minutos,
E a questão é que depois também havia esta distância, não é? Ninguém se pôde, na verdade, despedir dele, porque ele está no internamento, não é permitido. Eles ainda nos perguntaram se queríamos deixar alguém entrar, mas eu prefiro que as pessoas guardem a memória do Vicente que viram em casa, saudável, ou mesmo quem não o conheceu, ver as fotografias e ver, porque é muito violento aquilo que se vive ali, é muito violento o que se vê. Eu ver o meu filho morto, porque eu carreguei, não é? Segurei nele, faz muita confusão e é verdade. Ah, mas a verdade é que eu, quando peguei, eu pensei, isto é tão antinatura. Nós pegar, e tanto que eu depois disse ao meu marido, porque ele adotou o meu marido, pronto, eu acho que ele já estava também no seu processo, mas eu acho que a ficha caiu mesmo naquele dia. E foi muito, ele acredita, pronto, também muito e foi verdade, eu disse, tu levaste-o ao céu, eu não tenho dúvidas, porque ele agarrou até ao fim, porque os médicos, quando viram que aquilo já estava, deixaram-no, porque o que é engraçado é que os médicos perguntavam, queres segurar nele? E eu dizia, não, então não posso, porque nós já não podíamos lhe pegar. Ok. Então na minha cabeça, eu não lhe podia pegar porque era pior, ou fazia-lhe mal, ou seja, inconsciente, se calhar, ok, se pudesse mudar uma coisinha era que se calhar nesse dia lhe tinha pegado. Pronto, e não peguei, porque eu sabia que aqueles tubos e tudo era muito difícil pegar nele, era desafiante. E no final os enfermeiros disseram, pai, pode-lhe pegar, porque aquilo já estava, os médicos já estavam a ver nas monitorizações que aquilo estava para minutos. E eu lembro-me de eu vinha no carro e o meu marido disse, corre, 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 porque tinha ido entretanto buscar o meu outro filho à escola. E eu vou no carro, só tive tempo de deixá-lo em casa com a minha mãe. Tu disseste ao Arthur, nesse momento. Quando voltei, não. Tanto que aquilo aconteceu, estava para acontecer, nós não dissemos nada. Depois só dissemos quando chegámos a casa. Porque não há como. Eu ainda pensei, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que ir dormir a casa. Eram 5 da tarde, quando aquilo aconteceu. Eu fui a correr, eu nem sei onde é que parei o carro. Eu soltei, eu sei que a minha visão foi, eu apago, eu solto o carro, estaciono no primeiro estacionamento, nem vi se era pago, se não era, estacionei e vejo um enfermeiro, um amor, pá, sério, toda aquela equipa, à porta já estava à minha espera. Eu tinha já o segurança à porta para me abrir as portas todas, nem era para perder tempo, de repente eu entro, só tinha tudo fechado, porque lá está, porque depois porque estavam outras crianças internadas ao lado, Pois, quer dizer, claro. aquilo estava ali a acontecer, mas estava uma vida ali ao lado. Claro. E por acaso era a mesma criança, a primeira criança que nós vimos quando ele entrou, era a mesma criança que lá estava quando ele partiu. Coisas destas, e eu entro por ali afora, e tanto que eu já, quando olhei, eu disse, ele já não está aqui. Isto não é o meu filho, está aqui. Eu estava com uma calma. O médico chorava, a enfermeira, toda a gente chorava, porque lá está, quer dizer, somos humanos, não é? Não é... E o papel dos médicos é fundamental, mas somos seres humanos, quer dizer, toda a gente estava com muita fé que o Vicente ultrapassasse isto, e foi de uma violência tal o que vimos ali, porque, e não vale a pena entrar em detalhes, porque realmente só passando, porque sangue, tudo, não é? Seringas, sangue, apitos, oxímetro, de repente passamos a ver a vida de uma forma completamente diferente. E pronto, e ele esperou por mim, a médica, coitadinha, a dizer, eu tive que aumentar muito a medicação para ele aguentar. Eu disse, está tudo bem, doutora, eu só agradeço. E foi. Assim que eu chego, portanto, e o meu marido, queres pegar? Mas ele, coitadinho, nem queria soltar. Eu disse, não, Pois. está tudo bem, eu estou mesmo bem, a sério. Não... E foi uma sensação de paz que me invadiu ali, mesmo, ah, que eu acredito que já fosse a presença dele que estava aqui ao meu lado e dizer, eu estou bem. E então sim, eu estava lá e tive a sorte de poder estar lá, e poder estar com ele nesse momento que eu acho que é muito. Que lá está, não era suposto isto acontecer, a história, ou pelo menos não nos contam que é suposto ser assim. Tanto que para uma criança é muito fácil nós dizermos que os velhotes estão no caminho e provavelmente vai acontecer, mas como é que se explica que uma criança com 2 meses Sim. isto também pode acontecer, não é? Então, mas sim, sou muito grata por poder ter estado lá e poder ter estado ao lado dele no momento de partir, mesmo. Tantas perguntas que nós tínhamos para ti neste momento e é muito difícil para mim ouvir-te porque o Tomás esteve no internamento durante uma semana, mais de uma semana, teve 10 dias, então as descrições são demasiado familiares. Com todas as conversas que também aconteceram, infelizmente ele está cá. Como é que está o Arthur? Como é que foi lidar com isto, com o Arthur? Melhor do que eu pensava. Eu acho que nisso as crianças são, lá está, são mestres. Ensinam-nos muito. E às vezes é mais fácil quando nós trocamos a história para lhe narrar, mas ouvi-la mesmo.
Não é só Uhum. dizer, o humano foi para o céu. Não. Hum. Eu sabia que ele não se ia contentar com essa resposta. Ele ia questionar. E nós questionámos muito, porque nós, depois, quando o Vicente partiu, ainda nos deixaram ficar o tempo que quiséssemos com ele. E nós só fomos para casa, já era bem de noite. E nós a pensar, e agora? E o Ruben disse, vamos ser diretos, vamos ser Uhum. verdadeiros. Nós queríamos? Não. Ninguém queria que isto acontecesse. Nós vamos ser simplesmente sinceros. E foi o que fomos. Ele ficou muito afetado, ou seja, aquilo mexeu muito com ele, eu percebi. Obviamente que não mostrou ali, mas eu vi Uhum. que ali houve. Pronto, ele ficou desconfortável, nós também chorámos com ele, mostrámos que também estávamos tristes, que faz parte. Eu acho que nestes momentos o melhor exemplo é ser exemplo, é o que eu Uhum. acho. E quanto mais verdadeiros nós formos, mais eles vão sentir que estão em verdade, não é fantasiar, porque não vale a pena Sim. fantasiar. O humano não vai voltar, o humano não vai chegar, tanto que ele às vezes ainda questiona: mãe, o humano ficou no hospital. Não, filho, o humano está no céu, está aqui connosco, está no outro Uhum. plano, mas está aqui connosco. Porque ele ficou muito com esta questão, porque ele não se despediu do irmão, Sim. não é? Pronto, não houve. E pronto, e nessa altura foram, assim, muitas questões. Ele não fazia as questões todas seguidas, às vezes aquilo aparecia, Uhum. e às vezes ainda hoje. Vem no carro, nada a ver. Lembra-se? Oh mãe, Sim, se o claro. mano Vicente tivesse. Ok, já percebi Sim. que faz parte, depois de falar com outras mães que também passaram por isso, percebi que, ok, faz parte. É mesmo assim do nada que vêm Uhum. as questões. Mas ele está bem, ele está muito bem. E eu acredito que ele está bem porque nós também estamos bem. Houve assim algum gesto dele, alguma palavra, alguma frase que tenha ecoado e que de alguma forma vos tenha ajudado a passar este processo? Sim, sim. Estou-me a rir porque teve graça, porque nós criámos o espaço do Vicente lá em casa. Então sempre que temos saudades, ou ele teve uma noite que descarregou. Eu estava muito assustada, aliás, eu nem consegui consolá-lo porque eu própria está bem, não é? Qualquer mãe Pois, deve claro. compreender. Portanto, ele nessa noite, já passado um bom tempo, ele desabou. Eu queria o mano, eu não queria que o mano morresse, porquê? Eu não quero morrer, eu não quero que tu morras, porque de repente Pois, toda a gente vai começa morrer, não tudo. é? Pronto. E nessa noite, o pai disse: olha, filho, vamos ali, vamos acender uma velinha pelo mano. E vamos ali rezar por ele. E nós, a brincar, às vezes dizíamos: olha, filho, já sabes, o mano está-te a ver. Pensa assim, o mano está-te a ver. O que é que dirias ao mano? Como é que mostras ao mano? Não é? Obviamente que temos momentos em que estar triste é importante. Mas nós temos que viver, porque ele não teve essa sorte. Nós agora Uhum. estamos cá, temos que aproveitar a vida e tal. Então às vezes eu via dias que eu me apanhava a chorar. Oh mãe, estás a chorar? E eu, sim filho, estava com saudades do Vicente. Oh mãe, não sei porque é que estás a chorar. Ele só vem aqui para o pé de ti se tu estiveres feliz. E tens ali o cantinho dele se quiseres ir acender uma velinha. Mas assim com um ar e eu. É isso, filho. Olha, é mesmo isso. Pronto. E lá ia, e às vezes até dizia, bem, o que é que queres vir com a mãe? E ele às vezes dizia sim, outras vezes dizia não. Sempre respeitámos isso. Mas eu acho que aquilo que eu retive mais dele é a leveza. Que é o que eu acho que nós perdemos em adultos, não é? É a leveza da vida, não é? E eu acho que dele é o melhor que eu retiro. É a leveza de lidar com a morte e lidar com tudo isto, de ver os pais na situação que viram, não é? E tudo mais, não é? Portanto, é por aí. Como é que tu olhas para o futuro agora, depois desta travessia? Olha, olho mais para o presente do que para o futuro. Posso dizer-te isso, porque eu acho que se há lição, depois de uma coisa destas, nós passamos a ter, é o presente, não é? Como é que eu vou viver agora? Como é que eu vivo agora? Eu acho que o meu filho vive muito nas minhas ações, por isso é que eu digo, isto é uma coisa que estamos aqui os dois. Eu sei que ele está comigo, sinto muito. Isto é muito estranho dizer, mas é mesmo. Eu sinto muito comigo. Eu sentia saudades dele, sentia, mas eu sentia uma presença, um quentinho no coração. É daquelas coisas que não dá para explicar, não dá. E realmente eu olho para o presente, hoje em dia olho muito mais para o presente. Não tenho medo do futuro, que era uma coisa que eu às vezes tinha. Não tenho medo da morte, porque faz parte. Costumo brincar e dizer: "O meu filho está lá à minha espera, portanto, se tiver que ir, vou. Já não estou, né? Portanto, tenho lá um, tenho cá outro, mas fica equilibrado. Tenho lá dois, na verdade, mas fica equilibrado. Eu acho que olho muito mais para o presente. Eu acho que a chave aqui é tudo o que passa a ser. Nós passamos a ver as coisas como impermanência, não é? Não há nada fixo, nada é fixo, nada é permanente. Nós é que queremos apegar, nós é que queremos agarrar. Ai, agarra que é meu. Pois, mas não é. Mesmo este meu filho tem asas para voar. Há um momento em que ele vai voar e eu vou ter que o soltar, não é? Felizmente está cá comigo e eu posso acompanhá-lo neste plano, Sim. não é?
Mas realmente é muito mais o presente. E quando digo não tenho medo do futuro, ou não penso tanto no futuro, é neste sentido. É, ok, eu vou nutrir-me agora. Vou trilhar o meu caminho no agora. Quero ser uma pessoa melhor, quero ser uma pessoa mais atenta. Quero cuidar de mim, porque eu sei que ao cuidar de mim, cuido do meu filho, que está lá no outro plano. E como eu não o alcanço, não lhe toco, eu penso, ok, a única forma de eu o honrar é viver plenamente. E isto é das coisas que eu acho que a morte próxima de nós nos pode fazer, que é, ok, eu vou honrar a vida plenamente da melhor forma que sei. E não é justo. Eu não acho justo para mim, e sim, é fácil, as pessoas às vezes perguntam, mas tu tens um filho, ajuda. Ajuda, mas a força de vontade ajuda muito mais. E aqui vai um trabalho nosso individual. Eu conheço mães com isto tudo e como sabes, lancei o podcast e tem-me chegado muitas pessoas que eu não fazia ideia, que passaram por histórias. E há pessoas que já têm filhos pós e nunca superaram. E não vivem a vida plenamente porque não conseguem. Porque estão presas a uma dor do passado. E é assim, eu tenho dor, eu sinto tristeza, eu choro, eu tenho dias que estou um caco. Mas vem e passa. Porque eu penso, não, mas eu estou aqui, estou viva. Não posso entregar a minha vida de repente, não posso entregar um futuro É mesmo a impermanência que tu falavas, não é? a uma dor. Aquilo aconteceu, sim, aconteceu, mas vai narrar a minha vida toda daqui para a frente? Não. Não vai. É um marco, é um marco que me ajudou a crescer, que me ajudou a olhar a vida de outra forma, que sou grata ao meu filho por me ter dado esta lição de vida, não é? O poder experienciar isto. Mas eu acho que muito mais que importante que futuro é o presente, porque tu queres viver tudo intensamente. Olha, eu e a Catarina tínhamos assim como fecho do episódio deixares uma mensagem a todas as pessoas que já passaram por isto, mas acho que já deixaste tantas mensagens que acho que podemos fechar o episódio a perguntar-te que se pudesses dizer alguma coisa ao Vicente, o que é que lhe dirias? A frase que eu disse há pouco, que é honrar-te-ei a viver plenamente, ou seja, é a melhor coisa que te posso fazer, porque eu sei que ele me ouve sempre, hum, é viver plenamente a minha vida, a vida do pai, a vida da família, que tanto também, não é, viveu isto tudo, os amigos, as pessoas, é importante também dizer isto. Eu senti um apoio, hum, às vezes as pessoas pensam, mas eu não cheguei a ti, eu não mandei mensagem, eu não vi, eu não sei." Eu disse, não interessa. Eu acredito na energia. Eu senti tudo. Pessoas até que eu nem conhecia, que chegaram a mim, que choraram comigo, eu sei disso e sou muito grata por ter tido esse apoio. E se há coisa que eu sei é que o Vicente teve pouco tempo aqui, mas levou muito. Levou muito amor nosso, dos nossos, de pessoas que lhe queriam bem, pessoas que organizaram meditações para chegar a ele, de tudo mais, espontaneamente, sem eu pedir, não é? Porque é muito fácil nós cairmos nisto do eu quero pedir a cura do meu filho, mas não, nós não temos esse poder. Nós, claro, que o que está ao nosso alcance nós fazemos tudo, mas é isso, ou seja, eu diria-lhe mesmo honrar-te-ei vivendo plenamente. Acho que é a frase que fixei, que é do Eckhart Tolle e do poder do agora, e que ele fala tanto deste poder do agora e do poder de estar aqui presente, e foi das lições maiores que fiz pós-licença, não é? E depois deste tempo todo. É o poder viver agora com outros olhos, é o poder ver um conflito à minha frente e como é que eu vou olhar para isso? Como é que eu vou ver um problema agora? Como é que eu vou ver uma montanha? Como é que eu vou. E é isso, e é um trabalho nosso, é um trabalho. Assim, ter filhos ajuda, ter outro filho cá ajuda, obviamente que ajuda, não vou dizer que não. Mas a nossa força de vontade é muito maior que tudo e a nossa capacidade enquanto mulheres, enquanto seres de sabedoria, enquanto sabedoria interna, saber nos ouvir, a paz que eu sinto hoje em dia, eu sei que não é à toa que eu a sinto, sei que há aqui um entendimento maior. E por isso é que eu confio muito na vida, porque só pode, quer dizer, quando nós procuramos respostas, não é? Porque é que isto me aconteceu? Porque é que o meu filho não está? Se calhar nunca vou saber, nem se calhar nem tenho que saber. Mas andei à procura dessas respostas. Todas nós, eu acho que todas as mães passam por isso. Então, quem perde bebés e quem tudo mais. Agora, não vale a pena perguntar. É o que é. Não, há coisas que não vale a pena questionar. E podemos questionar e andamos ali e ficamos, e é verdade. E temos. Há todo o mundo, se quisermos entrar. Possibilidades. Que eu andei. Taxas de mortalidade. Porquê? Porque é que os bebés não ficam cá, espiritualmente, o budismo, o hinduísmo, tudo. E a verdade é que há N.
há N motivos para isso não acontecer, eu simplesmente respeito e é o que é. É o que é, ou seja, E confias. confio. Acredito que um dia vou estar com ele, sim. Acredito que vou voltar a encontrá-lo, seja aqui, seja do outro lado, mas sinto que o vou voltar a ter. Acho que Mães e Filhos é um elo que atravessa fronteiras, atravessa planos, atravessa dimensões. Portanto, se de alguma forma aquela alma escolheu ser nosso filho, há realmente um elo que vai, atravessa tudo aqui. Portanto, ele é meu filho aqui, neste plano ou noutro plano. E eu dizia-lhe muitas vezes isso. Eu dizia-lhe tantas vezes: Filho, eu estou aqui, aqui ou em qualquer lado. Eu estou lá, sou chata, sou a mãe chata, sou a mãe. Mas é a mãe que tem amor e que tem amor para dar, e não penses que vai acabar o amor só por estares lá do outro lado, porque não vai. E eu disse-lhes isto sempre, sempre, sempre. Por isso é que eu sinto Bonito que mesmo. ele pôde escolher-vos a vocês para completar esta missão dele. Obrigada. Obrigada eu. Obrigada eu. Às duas. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos vocês por terem assistido este episódio. Façam gosto, subscrevam o canal, comentem e partilhem. Partilhem com toda a gente. Este episódio não é só para mães e pais, é sobre todos nós. Obrigada e até ao próximo mês. Até já.